Em uma carta para seu querido amigo Lucílio, o filósofo estoico Sêneca escreveu: há mais coisas, Lucílio, propensas a nos assustar do que a nos esmagar. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Preocupadores crônicos tendem a estar mais ocupados com o futuro, o que está por vir, do que com as circunstâncias presentes. Durante o dia e até mesmo durante a noite, nossos pensamentos mergulham pelo reino misterioso do que está por vir, tramando, planejando e calculando estratégias de como lidar, de como enfrentar uma situação ou um destino infeliz que pode surgir e que talvez nunca se concretize, gastando horas pensando no "e se?". E se eu descobrir uma traição da minha mulher ou do meu marido, eu não sei se perdoaria. E se eu for demitido essa semana, como farei com as minhas responsabilidades, aluguel, fatura do cartão? E se eles falarem alguma coisa, eu vou responder na mesma hora. Não vou aceitar desaforo nenhum. E se o investimento der errado e eu perder todo o meu dinheiro? E se eu perder a casa? E se roubarem meu carro? E se eu não me sair bem na apresentação, eu posso perder a conta do cliente. E se meu negócio não der certo, terei que voltar a procurar emprego. Mesmo que queiramos controlar o futuro, nunca conseguiremos ultrapassar os limites do presente. A razão é clara: o futuro não existe, exceto em nossas mentes. Não podemos viver no futuro, e não podemos prever os desdobramentos que estão por vir. Claro, podemos planejar, e planejar é diferente de se preocupar. A capacidade de planejar para o futuro é um pilar de nossa civilização. A raça humana nunca teria prosperado se não tivéssemos organizado, arranjado, projetado, preparado e adiado a gratificação por causas maiores. Considere a grandiosidade do Kölner Dom, uma colossal catedral de Colônia, Alemanha, cuja construção se iniciou em 1248 e só foi concluída por volta de 1880, após interrupções de aproximadamente 300 anos. Gerações dedicaram suas vidas a algo que não veriam finalizado, demonstrando como o planejamento a longo prazo pode resultar em conquistas extraordinárias, como viajar para a Lua e possivelmente realizar uma expedição tripulada a Marte. Mas há uma diferença fundamental entre planejar e se preocupar. Você concorda? Como você encontra o equilíbrio entre esses dois extremos? Comenta aqui sua experiência, pois sua visão pode inspirar e ajudar quem se perde na preocupação. O planejamento é construtivo e se concentra em nossas próprias ações em um futuro conceitual, enquanto se preocupar é tentar controlar o incontrolável repetindo cenários possíveis e até mesmo irreais repetidamente. Nossas preocupações podem até consistir em fantasias totalmente desconectadas da realidade. Portanto, ao contrário do planejamento, é destrutivo. No entanto, continuamos nos preocupando porque, por alguma razão, achamos que isso vai nos ajudar de alguma forma. E, infelizmente, se preocupar geralmente faz mais mal do que bem. O problema é que, no momento presente, uma situação para a qual criamos centenas de resultados possíveis se desenrola de apenas uma maneira específica. Além disso, há chances de que essa situação nem aconteça. Poderíamos elaborar 1 milhão de possibilidades e ainda estar errados. Qual é o sentido da tarefa impossível de descobrir exatamente o que o futuro trará? Não há sentido. Como afirma o autor Eckhart Tolle, a preocupação finge ser necessária, mas não serve para nenhum propósito útil. Ainda assim, muitos de nós fixamos nossa atenção no desconhecido e fantasiamos interminavelmente sobre as coisas que não podemos prever como acontecerão. A ansiedade moderna é baseada, fundamentalmente, em preocupações sobre coisas que nunca acontecerão. Alguns psicólogos afirmam que a ansiedade moderna é baseada em 5 categorias de preocupações, sendo 4 delas imaginárias e apenas a 5ª diz respeito a preocupações que têm uma base real, mas estas ocupam apenas 8% de nossas preocupações diárias totais. Em outras palavras, somos verdadeiros mestres na arte de nos preocupar com nada. E essas preocupações alimentam medos presentes, sejam reais ou imaginários, revelam uma verdade tão evidente quanto difícil de assumir. A maioria de nossas preocupações não tem base real, mas isso não impede que seus efeitos no nosso dia a dia sejam devastadores. Sêneca, o grande filósofo estoico, já percebia essa nossa tendência séculos atrás para se concentrar nos aspectos negativos das situações e se preocupar excessivamente. Ele explicou:
Os animais selvagens fogem dos perigos que encontram em sua realidade e, depois de terem escapado, não se preocupam mais. No entanto, somos atormentados pelo passado e pelo que está por vir. Nossa bênção nos fere, porque a memória nos devolve a agonia do medo enquanto a previsão a provoca prematuramente. Ele quis dizer que a nossa mente está continuamente andando entre o passado e o futuro, entre os erros e desastres que vivemos e os erros e desastres que poderiam acontecer conosco. De fato, sua correspondência com seu amigo Lucílio, mais tarde publicado como Cartas de um Estoico, ele contra-atacou essa postura frequentemente cansativa e destrutiva em relação ao domínio ilusório do futuro com raciocínio estoico, explicando por que se preocupar com isso é inútil e aconselhando sobre o que fazer em vez disso. Esse vídeo explora os antídotos de Sêneca para a preocupação e os medos infundados. E antes de seguirmos, curta esse vídeo, se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final, para descobrir todos os antídotos para a preocupação. A ideia de que o futuro não existe não nega a passagem do tempo. Não nega que o que está acontecendo agora logo será passado e que estamos constantemente expostos a um fluxo de novidade, como um topo de montanha enfrenta uma chuva forte e duradoura. A tempestade não pode ser controlada. Vem de todas as direções e em velocidades diferentes e traz consigo ventania e até granizo de todas as formas e tamanhos. A montanha não pode prever o que está por vir. Ela só pode suportar e observar as pancadas de chuva chegarem e partirem, assim como observamos os momentos irem e virem do que chamamos futuro para o passado. Assim, sabemos que algo está por vir, mas não importa o que tentemos fazer com isso e quão bem tentemos nos preparar para isso. Sempre estaremos atirando no escuro. É por isso que o futuro, como o imaginamos, não tem base para acontecer realmente, já que o futuro não passa de ideias que variam de palpites desenfreados e prognósticos baseados em resultados e experiências passadas. No entanto, muitas pessoas são sobrecarregadas por essas ideias, fazendo-as sofrer de medos infundados, baseados em nada além de especulação em vez de verdade. Imagina que Júlia, após vivenciar relacionamentos fracassados, começa um novo relacionamento com o Denis, já que ele se apresenta de maneira diferente. Contudo, suas preocupações persistem em aparecer. Vivendo completamente no mundo do se, Júlia é consumida por incertezas e medos infundados. E se mais uma vez o relacionamento terminasse em fracasso? Talvez eu não tenha direito a viver um grande amor. Com certeza ele vai me trair. No meio desse turbilhão mental, Júlia negligenciou o futuro, que frequentemente escapa ao controle humano, desdobrando-se de maneiras imprevisíveis. As expectativas e receios infundados começaram a prejudicar seu relacionamento com Denis, criando uma autossabotagem baseada em suposições, não em fatos reais. A história de Júlia exemplifica realmente como preocupações infundadas, enraizadas em experiências passadas, podem distorcer a percepção do presente e lançar uma sombra enorme sobre o futuro. Ao libertar-se dessas apreensões, Júlia poderia abrir espaço para a construção de um relacionamento fundamentado na realidade presente, permitindo que o destino se revelasse por si mesmo. O exemplo foi de relacionamento, mas pode acontecer em todos os cenários da vida. Quantas vezes começamos em um novo trabalho, carregando as péssimas experiências da antiga função? Como Sêneca afirmou, pois a verdade tem seus limites definidos, mas aquilo que surge da incerteza é entregue ao palpite e à licença irresponsável de uma mente assustada. Ele observou que algumas coisas nos afetam antes de aparecerem, e outras coisas nos afetam quando, na realidade, nunca vão acontecer. De acordo com Sêneca, isso acontece porque estamos habitualmente exagerando ou imaginando ou antecipando a tristeza. A carta de Sêneca continua a descrever a natureza da mente, dizendo a Lucílio que ela às vezes cria formas falsas do mal, quando não há mal a ser encontrado. Ou como ele afirma, ela distorce para a pior construção alguma palavra de significado duvidoso, ou imagina que alguma rixa pessoal seja mais séria do que realmente é, considerando não o quão zangado é o inimigo, mas até que extremos ele pode chegar se estiver zangado. Este hábito humano de se preocupar não é apenas desagradável. Há muitas evidências científicas que sugerem que se preocupar pode adoecer as pessoas, literalmente. Isso significa que, embora o futuro não exista, estamos nos preocupando e ficando doentes por causa dele. Felizmente, os escritos de Sêneca nos fornecem antídotos.
Suas aflições são reais ou imaginárias? Agora, quais antídotos Sêneca propôs para combater esse hábito humano de se preocupar? Seu remédio se resume a fortalecer a mente com certas ideias e verdades sobre a realidade, além de mudar a postura que adotamos em relação à sorte e ao infortúnio. Em primeiro lugar, ele lembra a seu amigo Lucílio o fato de que, embora muitas coisas desafortunadas o tenham sobrepujado, ele sempre se manteve firme. Então parece que, de alguma forma, ele sempre foi capaz de lidar com tudo o que lhe aconteceu. Quando olhamos para a história de nossas próprias vidas, podemos concluir que o que percebemos como uma catástrofe antecipada geralmente acaba sendo diferente do que imaginamos. Muitas vezes, sofremos menos do que antecipamos. A ironia é que a maioria do sofrimento acontece antes do evento real ocorrer. Por exemplo, estamos ansiosos para fazer uma prova, e semanas antes nos preocupamos com isso todos os dias. Vou ter um branco? Vou estragar tudo? Será que vou ficar nervoso demais? Mas a ansiedade que experimentamos durante a prova é insignificante em comparação com o que suportamos nas semanas anteriores. A raiz desse medo reside em nossas crenças sobre as consequências de falhar na prova. Podemos pensar: se eu falhar, minha vida acabou. Ou, se eu não passar nesta prova, então é verdade o que dizem, eu sou realmente um fracasso. Mas essas crenças não são verdadeiras, simplesmente porque as consequências que antecipam ainda não aconteceram e não podem ser previstas. Mesmo que algumas crenças catastróficas sobre o futuro sejam plausíveis, desde que ainda não estejam se concretizando neste exato momento, por que se perturbar? Ou como Sêneca afirmou, você pode retorquir com a pergunta: como vou saber se meus sofrimentos são reais ou imaginários? Aqui está a regra para essas questões. Somos atormentados por coisas presentes ou por coisas futuras, ou por ambas. Quanto às coisas presentes, a decisão é fácil. Suponha que sua pessoa desfrute de liberdade e saúde, e que você não sofra nenhum dano externo. Quanto ao que pode acontecer no futuro, veremos mais tarde. Hoje não há nada de errado com isso. Na mesma carta, Sêneca incentiva seu amigo Lucílio a ter cuidado com influências externas quando se trata de sua situação pessoal. Segundo Sêneca, é melhor confiar em nós mesmos e aconselhar-se com nossos sentimentos de forma independente, pois conhecemos nossos assuntos melhor do que qualquer outra pessoa. Somos facilmente afetados pelas opiniões e visões de outras pessoas. Há muitas pessoas com visões estreitas e até delirantes da realidade, afirmando que podem prever o futuro e prontamente plantam suas sementes de medo em nossas mentes, nos deixando inquietos sobre a situação em que estamos. Por isso, temos que ser vigilantes em não desperdiçarmos nossa energia mental e emocional com essas más influências. Sêneca insta seu amigo a consultar a razão para ver se ele não transforma o que não é um mal em um mal. Então, o antídoto é que discernimos cuidadosamente entre imaginação e realidade. Assim que descobrimos que nossos medos se baseiam em pensamento irracional, ou fantasias, ou exagerações, nossas preocupações são desmascaradas. O problema surge quando queremos controlar o futuro. Para controlar o futuro, a mente tenta pensar nele como se fosse o presente. A mente de alguma forma pensa que, calculando todas as opções possíveis, ganhará controle no final. Se soubéssemos exatamente o que aconteceria, então teríamos de fato uma vantagem em relação às nossas próprias ações. Saberíamos, por exemplo, quando nossos relacionamentos terminariam e quais ações precisaríamos comprar para enriquecer. Mas o futuro ainda está fora de controle. A única diferença é que já sabemos o que aconteceu, o que o torna igual ao passado. E não podemos controlar o passado também. A única coisa que podemos controlar são nossas próprias ações no aqui e agora. Uma causa da procrastinação, por exemplo, é a incapacidade de se afastar do passado e do futuro e focar na tarefa em mãos. No momento presente, podemos criar um novo passado e influenciar o futuro, mas isso requer que mantenhamos nosso foco no que podemos fazer agora. Ao dividir uma tarefa em partes gerenciáveis, podemos trabalhar em pedaços, que facilitam muito o foco, esquecendo o resultado final por um tempo e pensando apenas em termos de horas, sessões ou dias. Isso nos alivia do peso minador de objetivos que parecem quase impossíveis de alcançar, enquanto ainda trabalhamos neles da melhor maneira possível. Preocupar-se só nos impede de agir.
E quanto mais vivemos no futuro, mais nossa ansiedade sabota nossos esforços para fazer uma mudança. Como está escrito na Bíblia em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. Ou, como diz Sêneca em Da Brevidade da Vida, você está organizando o que está no controle da fortuna e abandonando o que está no seu controle. No que você está olhando? Para qual objetivo você está se esforçando? Todo o futuro está na incerteza. Viva imediatamente. Outro antídoto que Sêneca propõe é uma mudança de atitude em relação ao que está por vir. Sêneca demonstra uma certa mente aberta em sua carta a Lucílio, instando-o a não concluir muito rapidamente sobre a natureza do que a fortuna proporciona. Fortuna, neste caso, refere-se à antiga divindade Fortuna, a deusa da chance, sorte e destino. Olhando para nossa ignorância humana não apenas sobre o que acontecerá e como esses eventos se desdobrarão, mas também sobre a natureza desses eventos e como exatamente afetarão nossas vidas, é melhor ter cuidado ao julgar o destino. Em alguns casos, a má sorte que antecipamos realmente se concretiza. No entanto, os eventos às vezes tomam uma virada tão radical e inesperada que contra todas as probabilidades escapamos. Há uma história que retrata o que acontece com pessoas que julgam com base no que não sabem. Essa história fala sobre um velho fazendeiro cujo cavalo fugiu. Depois de ouvirem a notícia, seus vizinhos vieram visitar e disseram: "Que má sorte!" "Talvez", respondeu o fazendeiro. Mas na manhã seguinte, o cavalo voltou, acompanhado por 3 cavalos selvagens. "Isso é maravilhoso!" exclamaram os vizinhos. "Talvez", respondeu o velho. No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou montar um dos cavalos selvagens, mas ele acabou recebendo um coice e quebrou a perna. "Que infortúnio", disseram os vizinhos cheios de simpatia. "Talvez", respondeu o fazendeiro. No dia seguinte, autoridades militares vieram à aldeia para alistar o filho do fazendeiro no exército. Mas quando perceberam a perna quebrada, o deixaram passar. Então os vizinhos parabenizaram o velho fazendeiro, dizendo como ele era sortudo por seu filho ser poupado da guerra. O fazendeiro respondeu: "Talvez. Essa história taoísta mostra que não podemos julgar o que é desejável ou indesejável quando se trata de eventos presentes, porque não sabemos como as coisas vão se desenrolar. Coisas que parecem ruins podem se transformar em bênçãos e vice-versa. Não faz sentido desejar resultados específicos se não podemos julgar seu valor. Talvez perder um emprego seja a melhor coisa que poderia nos acontecer. Talvez perder nosso dinheiro nos leve a viver uma vida muito mais feliz. Simplesmente não sabemos, mas é reconfortante lembrar que todo problema traz consigo uma oportunidade. Até a má sorte é inconstante", disse Sêneca. Portanto, seu antídoto é manter a mente aberta sobre o futuro, sabendo que não podemos julgar a natureza de um evento antes que aconteça e suas consequências sejam reveladas. Vamos então examinar cuidadosamente a questão. É provável que alguns problemas nos aconteçam, mas não é um fato presente. Com que frequência o inesperado aconteceu? Com que frequência o esperado nunca se concretizou? E mesmo que seja ordenado que aconteça, de que adianta correr para encontrar seu sofrimento? Você sofrerá em breve o suficiente quando isso acontecer. Então, enquanto isso, olhe para coisas melhores.